Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra de atualização desenvolvida pelo portal Atualidades do Direito. Hoje, nos honra com a presença aqui em nossos estúdios o professor Diego Pereira Machado. Ele é procurador federal, doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra, professor de Direito Internacional, Humanos e Comunitário da rede LFG. Irá tratar do tema Controle de Constitucionalidade dos Tratados Humanos. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Diego Pereira e tenham todos uma boa palestra. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Anderson. Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui com vocês novamente, tratando de um tema muito pouco trabalhado. O controle de constitucionalidade dos tratados internacionais no Brasil, nós temos poucas decisões no Supremo Tribunal Federal. Nós temos muito pouco deste tema nos livros sobre direito constitucional. Os manuais de direito constitucional, muitos sequer mencionam o controle de constitucionalidade dos tratados internacionais, salvo quando tratam do recurso extraordinário. Até mesmo livros especificamente de controle de constitucionalidade pecam neste ponto. Não versam sobre a constitucionalidade dos tratados internacionais. E é um tema riquíssimo, importantíssimo, raro quanto à abordagem, mas extremamente interessante, mas extremamente importante. Poderíamos falar por 3 ou 5 horas, no mínimo, e ainda faltaria tempo sobre o controle de constitucionalidade dos tratados internacionais. Vamos, neste curto espaço de tempo, tecer as considerações sobre os principais pontos. É ou não possível o controle de constitucionalidade dos tratados internacionais? Qual a classificação? Como é que ocorre? Vamos refletir um pouco nesta palestra de atualização. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vejam o quão árdua é a nossa missão de abordar um tema muito raro, muito pobre, não o tema em si, mas a abordagem dele na doutrina. Inclusive a doutrina especializada, ok? Para eu começar a trabalhar sobre esse tema, nós temos que partir de alguns conceitos introdutórios, de algumas premissas básicas. Bem, nós temos hoje no Brasil, hoje não, sempre tivemos, mas hoje o Brasil está calcado em um ordenamento jurídico. Nós, teoricamente, formalmente, estamos organizados dentro de uma ordem jurídica, dentro de um ordenamento jurídico. Se nós estamos organizados dentro de um ordenamento jurídico, quer dizer que nós temos um sistema. Nós temos uma ordem, um ordenamento sistematizado, organizado. Se eu parto da premissa de que nós temos um ordenamento jurídico, teoricamente organizado, que compõe um sistema jurídico, eu parto de ordenamento, de organização, chego em sistema, logo eu vou para a unidade. Como assim? O nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento jurídico, ele representa uma unidade. Como assim unidade? Ele é um ordenamento harmonioso, compatível, ou ao menos precisa ser harmonioso ou compatível. O que isso quer dizer? As normas e as fontes que compõem o nosso ordenamento jurídico, elas devem coabitar o nosso território, o nosso ordenamento, de forma harmoniosa. Elas devem ser compatíveis entre si. Principalmente quando eu levo em consideração normas inferiores e normas superiores. Quando eu levo em consideração o critério hierárquico, dentro de qualquer ordenamento jurídico, tem que haver compatibilidade das normas inferiores com as normas superiores. Isso é um ordenamento organizado que representa unidade. Isso é a harmonia entre as normas, entre as fontes do direito, dentro de um determinado sistema jurídico. É assim que se organiza, ou que deve ser, o ordenamento jurídico brasileiro. Ele é organizado, ou ele tem que ser organizado. As normas têm que guardar compatibilidade entre si. Elas têm que coabitar o nosso território, o nosso ordenamento, de forma harmônica. As leis devem respeitar a Constituição Federal. Isso é um sistema. Isso é organização. Isso é unidade. Isso é viver em harmonia. Contudo,
algumas situações abalam essa harmonia e geram, por derradeiro, uma desarmonia. Infelizmente, isso deveria ser... Na verdade, isso deveria ser a exceção. Infelizmente, no Brasil tem sido quase que a regra. Pipocam normas e atos do poder público escancaradamente inconstitucionais, violadores, afrontadores da Carta Magna da Constituição Federal. Deveria ser a exceção. Hoje é quase que a regra. Nós temos normas inconstitucionais. Mas fato é que isso não pode acontecer. Por quê? Se nós temos um ordenamento, um sistema organizado que tem que viver em harmonia, que representa a unidade, essas incompatibilidades, essa incompatibilidade de normas inferiores com normas superiores, como a legislação infraconstitucional com a Constituição, essas incompatibilidades verticais não podem existir. Por isso que o ordenamento jurídico brasileiro tem mecanismos utilizados para devolver a harmonia. Mecanismos previstos na Constituição Federal e criados pelo Poder Constituinte originário, de primeiro grau. O Poder Constituinte originário de primeiro grau, que estabeleceu a nossa Constituição por meio da Assembleia Nacional Constituinte de outubro de 1988. Claro que as constituições anteriores, desde 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969, a emenda de 1969, até a Constituição de 1988, cada Constituição tinha os seus mecanismos para assegurar essa harmonia do sistema, essa unidade, essa compatibilidade das normas de um sistema jurídico, de um ordenamento jurídico. A Constituição de 1988, a que marcou a redemocratização no Brasil, marcou o fim da ditadura militar e que vem garantindo a estabilidade democrática mais duradoura da nossa história, essa Constituição de 1988, ela possui mecanismos que têm como objetivo garantir essa normalidade constitucional, essa harmonia que eu tanto estou citando desde o começo da nossa palestra de atualização. Nós temos vários mecanismos para isso. E um dos principais mecanismos que tem como objetivo garantir a harmonia das normas é o famoso e importantíssimo controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, ele representa, materializa um instrumento, um mecanismo para garantir a boa vivência das normas dentro do ordenamento jurídico. As compatibilidades, a unidade tão almejada pelo legislador. O controle de constitucionalidade é um dos mais importantes, talvez o mais importante mecanismo para garantir esta harmonia do sistema jurídico brasileiro. Esse controle de constitucionalidade, ele vem ganhando cada vez mais importância e destaque, porque o judiciário vem atuando cada vez mais. O judiciário vem, principalmente o Supremo Tribunal Federal, desenvolvendo uma jurisdição constitucional cada vez mais forte, cada vez mais vinculativa e cada vez mais rica. Tanto é que a doutrina classifica a jurisdição constitucional brasileira em jurisdição constitucional das liberdades, jurisdição constitucional das liberdades. O que seria essa jurisdição constitucional das liberdades? Os remédios constitucionais, os rights constitucionais, as ações constitucionais, previstas, em sua maioria, no artigo 5º da Constituição. Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, são os remédios constitucionais. Representam a jurisdição constitucional das liberdades. Junto com a jurisdição constitucional das liberdades, eu tenho a jurisdição constitucional difusa, que é o controle de constitucionalidade que pode ser perpetrado pelos juízes e tribunais incidentalmente. É o controle de constitucionalidade que qualquer magistrado pode fazer aqui no Brasil. Junto com a jurisdição constitucional das liberdades, jurisdição constitucional difusa, nós temos a jurisdição constitucional abstrata, da ação direta. Essa jurisdição constitucional abstrata da ação direta
de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal é o controle de constitucionalidade abstrato, por meio das ações diretamente propostas do Supremo Tribunal Federal, em que o objeto principal é a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato do poder público. Vejam que a jurisdição constitucional em sentido amplo, ela inclui os remédios constitucionais, o controle difuso e o controle abstrato pelo Supremo Tribunal Federal. É um sentido amplo para a jurisdição constitucional. A doutrina diz o seguinte, esse é um sentido amplo. Se eu levar em consideração um sentido estrito da jurisdição constitucional, um sentido estrito da jurisdição constitucional seria o controle abstrato pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, em síntese, essa jurisdição constitucional ela vem ganhando cada vez mais importância. O judiciário vem se destacando, principalmente frente às omissões do Legislativo e do Executivo. Dessa situação brota o famoso ativismo judicial. Esse ativismo judicial, analisando algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente alguns votos do ministro Gilmar Mendes, vem demonstrando ser cada vez mais criativo. O judiciário, principalmente o STF, vem criando direito e invadindo competência do Legislativo porque está inovando na ordem social, que é competência apenas do Legislativo. É um perigo do ativismo judicial exacerbado. Grandes professores, como o professor Luiz Roberto Barroso, ele afirma: o ativismo judicial tem que ser utilizado com temperamentos, somente quando for necessário. Ok? Mas vejam, fato é, vamos deixar esse debate para outro momento, outra palestra de atualização, fato é que a jurisdição constitucional cresce cada vez mais. Fato é que o controle de constitucionalidade ganha cada vez mais importância por causa das omissões do Legislativo e do Executivo e por causa das ações, das leis e dos atos inconstitucionais do Legislativo e do Executivo. O controle de constitucionalidade é talvez o mecanismo ou o instrumento mais importante para garantir a harmonia do sistema do ordenamento jurídico brasileiro. Só que quando eu falo em controle de constitucionalidade, eu tenho que aceitar dois requisitos básicos. Para eu falar em controle de constitucionalidade em qualquer estado, vamos pegar o estado, a República Federativa do Brasil, para eu falar em controle de constitucionalidade aqui no Brasil, eu tenho que aceitar, eu tenho que partir de duas premissas, de dois requisitos. Primeiro, é a supremacia da Carta Magna, a supremacia da Constituição. Se eu falo em controle de constitucionalidade, eu tenho que aceitar que no Brasil existe, se adota a supremacia da Constituição. Numa visão kelsciana de Hans Kelsen, de que na pirâmide normativa, quem está na ponta de cima é a norma constitucional. E essa supremacia constitucional, ela é aceita e adotada aqui no Brasil de forma expressa. É o primeiro requisito, primeira premissa para nós aceitarmos um controle de constitucionalidade aqui no Brasil. A supremacia da norma constitucional. Influenciada pelo princípio da força normativa, desenvolvido por Conrad Hess. Essa força normativa da Constituição é um sucedâneo da supremacia constitucional. Então, primeiro requisito, primeira premissa para eu aceitar um controle de constitucionalidade no Estado, no caso brasileiro, é a supremacia da Constituição, amplamente aceita pela jurisprudência e pela doutrina. Eu apenas destaco o seguinte: alguns autores já vêm falando em direito supraconstitucional. O próprio professor Luiz Flávio Gomes tem um livro, Direito Supraconstitucional, que haveria normas e fontes acima da Constituição, com base no parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição Federal. Ali está, que fala do Tribunal Penal Internacional. Ali estaria a porta de entrada para fontes supraconstitucionais. Esta tese ainda não é aceita no Brasil. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não vislumbra ainda fontes acima da Constituição. Ela ainda é a fonte mais importante. Embora já se venha falando em direito supraconstitucional, e lá na Europa, a supremacia constitucional vem sendo flexibilizada por alguns autores. Principalmente por causa do crescimento do direito internacional dos direitos humanos, dos tratados sobre direitos humanos. Passo apenas essa informação a título adicional.
No Brasil, adota-se supremacia constitucional, o que viabiliza o controle de constitucionalidade. Um segundo requisito, uma segunda premissa que deve ser levada em consideração para aceitarmos o controle de constitucionalidade aqui no Brasil é a rigidez constitucional. Nós temos no Brasil uma Constituição rígida. Alguns doutrinadores classificam a Constituição brasileira como super rígida, por causa das cláusulas pétreas, que é um núcleo duro, o núcleo imutável da Constituição. O núcleo imutável da Constituição. Mas ela é classificada como rígida. O que significa nós termos uma Constituição Federal rígida? Que o procedimento para alteração de suas normas é mais dificultoso, é mais burocrático, é mais difícil que o processo de elaboração ou modificação das leis ordinárias e leis complementares. Isso que significa rigidez constitucional. Para alterar a Constituição, nós temos um procedimento mais árduo, mais burocrático, mais rígido, mais complicado e mais difícil. É isso que caracteriza a rigidez de uma Constituição. E essa supremacia e essa rigidez são premissas básicas para a gente afirmar que existe controle de constitucionalidade no Estado brasileiro. O controle de constitucionalidade no Brasil é um controle híbrido, é um controle eclético. Como assim um controle híbrido? Um controle eclético. Ele tem diferentes tipos, mas ele é classificado como controle híbrido ou controle eclético principalmente porque ele foi influenciado pelo controle de constitucionalidade norte-americano e pelo controle de constitucionalidade europeu. Então aqui nós temos uma mescla, um viés eclético do controle de constitucionalidade. Mistura, literalmente, normas do direito norte-americano e do direito dos países europeus. Por isso que nós temos o controle difuso e o controle abstrato de constitucionalidade das normas, inclusive dos tratados internacionais. Eu apenas destaco o seguinte, lá na Europa é comum nós termos um tribunal, uma corte constitucional apartada, separada do Poder Judiciário, e é ela que faz o controle abstrato de constitucionalidade. Somente ela, em alguns países europeus. É um tribunal constitucional apartado do Poder Judiciário. Isso inspirou o modelo brasileiro. Só que no Brasil a gente não tem um tribunal constitucional apartado. Essa figura do tribunal constitucional que faz esse controle concentrado, abstrato de constitucionalidade, foi incutida nas competências do Supremo Tribunal Federal, que faz parte do Poder Judiciário. Vejam a diferença do modelo europeu e do modelo brasileiro. Mesmo assim, o modelo europeu influenciou o controle de constitucionalidade aqui no Brasil. Nós vamos agora tecer considerações sobre a classificação do controle de constitucionalidade para ingressarmos de forma direta nos tratados internacionais. Tudo bem? Forte abraço.